Ei, você já conhece a Unilogos? A Unilogos é uma universidade de cursos à distância que possui aulas virtuais e conteúdos online para o fortalecimento do estudo. Veja o ambiente virtual de aprendizagem da Unilogos. Um ambiente moderno, personalizado, pronto para suprir todas as suas necessidades educacionais. São 12 websalas de aula, nas quais você pode interagir com os professores em tempo real. Um espaço virtual em uma plataforma moderna e intuitiva, para que você aproveite completamente os conteúdos disponibilizados. Apostilas, livros, artigos, interação com os professores e tutores para a sua melhor formação. Unilogos Inteligência Educacional, promovendo integração e inovação. Boa noite a todos. Som. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Perfeito. Maravilha, maravilha. Então vamos dar início aqui a esse trabalho maravilhoso, essa palestra do dia de hoje, falando sobre desintoxicação orgânica, falando sobre a importância da purificação dos órgãos internos para melhorar de uma forma integral a saúde do corpo físico, da alma, do espírito, o funcionamento metabólico de todos os órgãos, toda essa estrutura maravilhosa que compõe o nosso corpo, né? Então vamos ver aqui, vou estar disponibilizando para você esses slides, para vocês terem como ir acompanhando aqui. Vamos chegando, pessoal, chegando. Já estamos na hora. Muito bem. Esse trabalho é uma abordagem terapêutica para auxiliar no entendimento da importância desse processo de detox. Tudo isso vem da medicina ayurveda, da medicina indiana e da medicina oriental, que são povos que têm essa cultura de periodicamente, em diversas fases do ano, fazer trabalho de purificação dos órgãos internos. Alguns fazem jejum, outros fazem longos períodos de tratamento de ingestão de sal amargo e outros componentes para eliminar os resíduos tóxicos dos processos metabólicos e aí conseguir elevar o espírito, elevar a alma, a consciência. Então é um trabalhinho que tenha como abordagem, tem uma abordagem terapêutica, mas também tem uma abordagem espiritual e religiosa. Então alguns fazem como os processos de jejum, longos períodos de jejum, para a parte religiosa e para purificar os seus órgãos, mas outros utilizam realmente para se manterem saudáveis e alcançar uma longevidade, com um corpo leve, com os órgãos funcionando perfeitamente. E esse trabalho, então, que nós iremos abordar aqui, foi facilitado para o público aqui no Ocidente. Tá? Foi facilitado para nós podermos entender, porque lá no Oriente se utilizam alguns métodos de purificação que seria muito radical fazermos aqui no Brasil. São bem complicados e ninguém iria adotar essa ideia, tá? Sendo que precisaria muito. Então foi adotado através de cientistas, terapeutas naturopatas, nutrólogos, cientistas, bioquímicos e nutricionistas se juntaram para tentar chegar em doses adequadas e poder fazer de uma forma mais fácil o processo de eliminação de toxinas do corpo, tá? Então, a desintoxicação nada mais é do que eliminar o lixo tóxico acumulado no nosso organismo, tá? Que prejudica um bom funcionamento do nosso corpo, tá? É possível fazer esses sistemas de desintoxicação de forma natural 100%, somente com alimentos, com água. Porém, essa atividade fica dificultada pela acessibilidade que a gente tem a alimentos de qualidade, a alimentos orgânicos, a uma boa água de qualidade. O que é uma água de qualidade? É uma água alcalina, com elétrons, com íons organizados na sua estrutura molecular, que consiga ser compatível para o funcionamento do nosso corpo.
tá? Hoje a nossa água vem muito contaminada, né? Já é uma água tratada, já não é mais aquelas águas minerais de nascentes. Então, por isso que é dificultado tudo isso. E aí nós temos as toxinas que vêm principalmente dos alimentos. Nós temos vários fatores que atingem o nosso corpo a nível de toxina. Um deles é o fator alimentar, as toxinas que vêm através dos alimentos. Por quê? Porque o nosso corpo, no processo de metabolização e degradação de alimentos, vai deixando resíduos. Tá? Muitos deles por causa dos excessos de comida em uma refeição, tá? São excessos, então o corpo não dá conta de digerir tudo aquilo, porque para se fazer uma boa digestão precisamos ter uma mente calma, fazer um repouso após uma refeição para nós termos uma boa digestão. Mas já a quantidade já é muito elevada e muitas vezes a qualidade do alimento não é adequada. Nós estamos hoje com uma imensidade de diversidade de alimentos que eles são industrializados. Esses alimentos industrializados vêm com conservantes, com estabilizantes, com corantes, com uma série de fatores que não são orgânicos, não são naturais e nosso corpo não sabe trabalhar com eles. Então ele vai acumulando em forma de toxina, em forma de gordura, tá? E quem faz esses trabalhos de desintoxicação no nosso corpo nada mais são do que o fígado trabalha com 60% da desintoxicação no nosso corpo. Os rins filtram mais ou menos 20% de toxina no nosso corpo. E os restantes 20% através do pulmão, da pele, da expiração, tá? São outros fatores também que auxiliam na desintoxicação, mas principalmente acontece no fígado, tá? Esse órgão maravilhoso, uma glândula auxiliar do sistema digestório, que tem a capacidade de armazenar muita toxina. Graças a Deus também, porque senão isso aí estaria livre na corrente sanguínea. Então ele retém as partículas de toxina, ele pega um pouquinho de colesterol, de gordura e encapsula essas toxinas. Encapsula e fica armazenado lá no fígado. Fica armazenado a vida inteira, pode ficar armazenado lá. Tá? E o acúmulo, o excesso desses cristais de toxinas é o que gera desequilíbrios no bom funcionamento de fígado e, consequentemente, nos outros órgãos também. Tá? Então, auxiliar no sistema imunológico, porque enquanto tiver toxina no nosso corpo, nosso sistema imunológico está sempre em excesso, sempre trabalhando, tentando trabalhar na sua máxima performance para poder ajudar a nos manter vivos, nos manter bem, para tentar combater esses agentes patogênicos vindos do exterior. E aí, alimentos que beneficiam nossa função de desintoxicação. Vamos falar primeiro dos alimentos simples que a gente poderia ter em doses um pouquinho mais elevadas no nosso dia a dia para facilitar o processo de desintoxicação que o nosso corpo já tem. Depois nós iremos falar sobre os métodos de detox que a gente pode estar agregando para realmente potencializar esse efeito, porque pode ficar lesado o sistema de detox do fígado. Tá? Então vamos lá. A água tem a eliminação dos resíduos tóxicos pela urina e fezes, tá? E a falta faz com que se retenha esses dejeitos, tá? A água é a principal ferramenta para nós desintoxicar o nosso corpo. Então, não somente a quantidade de água, tá? Que deve ser acima de 2 litros, tá? Porque nós precisamos água para nos manter vivos, para nutrir todas as nossas células e nossos sistemas, mas também para acelerar um processo de desintoxicação. Então, quando você quer desintoxicar, você precisa um pouquinho a mais, tá? Da quantidade normal. Tá? Limão é o melhor alimento, o mais potente, tá? Ele é como se fosse um detergente, ele acaba derretendo gordura, eliminando essas toxinas, tá? Ele se torna muito alcalino no seu corpo, então beneficia muito. Mas tem um detalhe, tá? Olha aqui que eu coloquei para você sobre o limão siciliano. O mais importante que tem o limão para essa função está na casca do limão. Muitas vezes nós fazemos o suquinho, esprememos um limão e jogamos a casca fora, e ali que tem o óleo essencial do limão, que é super alcalino, que ele beneficia nessa desintoxicação orgânica. Então, se você puder ralar a casca do limão, ou se você puder, por exemplo, bater no liquidificador o teu limão com a casca, tá? Isso aí vai ser muito mais potente também. Mas em processos de desintoxicação, você precisa de um período de tempo. Não vai ser um suco de limão, nenhum limão que vai fazer esse trabalho. Você precisa adotar esse estilo de vida, colocar ele na tua rotina,
ok? Maçã. A maçã é muito bacana também, super interessante a maçã, porque ele tem a parte de ácidos málicos, ele tem as fibras, os minerais, tá? Funciona também, ele estimula a secreção de bilis, tá? Então já melhora a parte digestiva também, ele como que ele empurra a bile para ele soltar, para ele liberar, tá? Nós vamos falar também sobre a parte de como a gente pode melhorar as nossas frutas e verduras, que eles vêm com agrotóxicos, né? Então a higienização do nosso alimento é muito importante, tá? Nós temos também hortelã, tá? Hortelã, alcachofra, abacaxi, todos esses são alimentos que contribuem para a desintoxicação do nosso corpo, bem como o gengibre, como o alho, como a cebola, como a espinheira santa, tá? Temos também a erva doce, própolis, tá? Todos eles contribuem para a desintoxicação. Então perceba que são alimentos naturais, que vêm da terra. Então a terra nos dá tudo que a gente precisa para nos tratar internamente, tá? Agora, uma vez que o corpo está sobrecarregado de toxinas, parece que esses alimentos não funcionam tão bem, né? É porque aí precisa fazer ajustes. Por isso que a desintoxicação é um complemento para o tratamento. O tratamento de qualquer sintoma de saúde, para qualquer tratamento seja orgânico, seja físico, é um complemento. Eu diria que o primeiro passo de qualquer tratamento é desintoxicar o corpo. Primeiro desintoxica, depois você vai ajustando. Porque senão você acaba ajustando com acupuntura, que é maravilhosa, com outras terapias naturais, com quiropraxia, com massagem, com reiki, mas você não retirou o lixo tóxico. Tá? Então é interessante isso daí como primeiro passo para qualquer outro tratamento, para qualquer mudança de estilo de vida. Tá? Bem, aí também temos abacate, azeite de oliva, o chá verde, tá? Todos eles aqui, que são ricos em ácidos graxos, que contribuem muito o azeite de oliva para a parte de eliminação de toxinas. E também tem os alimentos que nós devemos passar longe desses alimentos. Tá? O primeiro passo para desintoxicar o corpo é diminuir os agentes tóxicos. Diminuir tudo aquilo que intoxica. Então, vou falar aqui agora alguns exemplos. Anota aí para você tentar eliminar isso, tá? Jogar fora, fazer uma limpa na tua geladeira, na tua despensa ali, porque isso aqui realmente é prejudicial. O álcool, devemos passar longe do álcool. Claro que tem uma dose mínima, que em algum evento social a gente vai lá, mas o excesso ou a repetição diariamente o álcool compromete tremendamente todas as funções do nosso corpo, tá? Ele ataca diretamente o fígado, ele nos lesa, então, e acaba acumulando gordura visceral, gordura no fígado, pode causar uma esteatose hepática, depois uma cirrose hepática, isso pode gerar até problemas maiores que a gente não vai querer saber agora, mas o álcool é realmente muito perigoso. O café tem a sua dose diária do cafezinho. Você não pode ficar tomando café, é muito ácido. Ele é preto, ele é ácido, tá? Ele é um café torrado. Então já é um alimento que ele se torna realmente não acrescenta muito na saúde da pessoa. Não acrescenta. Então se não acrescenta, muitas vezes está sobrando. Então não beneficia, não ajuda, tá? O açúcar, bem, acho que o doce é muito bom, o sabor doce, nós precisamos do doce, assim como precisamos do salgado, do picante, né? Do azedo, do ácido, todos eles. Mas o açúcar, ele passa por processos de refinação que são altamente perigosos, porque ele acaba ficando muito solto, muito volátil no nosso corpo, e nosso pâncreas precisa disparar um pico de insulina, e esses picos de insulina, quando a gente ingere açúcar, são os que podem nos prejudicar, gerar uma diabetes, esse problema de resistência insulínica. Então, nós precisamos aprender a nos alimentar da forma que a natureza nos deu os alimentos. Então, se ele deu um alimento, já uma manga docinha, não precisa colocar mais açúcar, já tem açúcar lá, tá? Então, o acrescentar açúcar na nossa alimentação, isso é complicado, bem como as farinhas, tá? Tudo que for branco na alimentação não presta. Tudo que for branco já foi refinado, já foi processado, já foi desnaturado, já foi retirado todos os nutrientes, todas as vitaminas que tinha, ficou somente aquilo que inflama. Então vai causar inflamação, vai causar intoxicação, e a repetição disso
pode gerar dores articulares, porque o corpo vai querer expulsar isso de alguma forma. Se ele não vai expulsar através das fezes, da urina, do suor, ele vai tentar expulsar pela garganta, numa inflamação, uma rinite, uma sinusite, algumas alergias, ou até dores nas articulações. Então, quando falamos em toxina, realmente temos que tomar muito cuidado, porque muitos remédios e muitas cirurgias, muitos tratamentos poderiam ser evitados se a gente evitasse de ingerir esses alimentos que causam esse tipo de inflamação e de intoxicação. Tá? Temos também, então, agora o sistema digestório e doenças alimentares. Tá? Então, nós temos um poder de autocura. Nosso corpo é inteligente o suficiente para ele se reparar, se autocurar. Nós só precisamos dar essa oportunidade a ele, tá? Que é a maximização da capacidade natural do organismo de promover e a recuperar a saúde. Tá? Alimentação é a base de toda doença, e 85% de doenças crônicas vêm da alimentação industrializada e dos maus hábitos alimentares. Então, um número assustador. Então, aquilo que eu gosto de colocar, está no seu controle? Você tem um controle de tudo aquilo que você coloca na boca. Você precisa questionar. Quando for no supermercado, escolher os alimentos para levar na sua casa, tome cuidado com isso. Leia o rótulo para ver que aquilo, se tem vitaminas, se tem minerais, se tem as fibras necessárias. Tá? Se aquilo vai acrescentar saúde ou pode estar gerando alguma doença inflamatória. Tá? O melhor lugar para se alimentar, se nutrir, seria um sacolão. Você vai no sacolão, tem frutas, verduras, para você escolher isso, basta fazer uma boa higienização em casa e está tudo bem. Tá? O segundo lugar é aquela lojinha de produtos naturais, onde você encontra as castanhas, os chás, todos aqueles alimentos naturais, aqueles grãozinhos maravilhosos, tá? Que acrescentam muita saúde, isso tem coisa boa ali. Tá? E o último lugar que você encontra alimento bom é no supermercado, tá? Porque ali já está tudo industrializado, tudo empacotado, tudo refinado. Então, para quem quer, para quem busca saúde e qualidade de vida, deve começar a controlar aquilo que coloca na boca, que vai cair lá no estômago, e aí começa a confusão toda. Tá? Tem alimentos que beneficiam o nosso corpo, tá? Não tem alimentos que curem doenças, que curem nosso corpo, mas que auxiliam nesse processo. Tá? Não é, vou tomar, agora vou comer brócolis porque é bom contra o câncer. Não é que seja bom contra o câncer, apenas não prejudica. Tá? Não é que você vai comer um espinafre, um brócolis, um limão e as pessoas vão se livrar das doenças. Isso aí deveria estar diariamente na nossa alimentação para nós tentarmos maximizar o poder de autocura do nosso corpo. Seria o básico, o essencial. Né? Aí, transtornos alimentares, tudo começa na digestão. A digestão tem processos que começam logo na boca, tá? E aí da boca cai tudo no estômago. O estômago tem uma capacidade, ele tem um tamanho. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui na mulher e nesse tamanho aqui no homem, tá? Então, é relativamente pequeno o estômago. Então, não cabe 2 ou 3 pratos de comida. Tá? Aquela pessoa que gosta de encher o prato e depois mais um pouquinho, porque está bem gostoso, acaba dilatando o estômago, acaba comprometendo a mucosa, compromete a digestão, força muito do fígado, força muito da vesícula. Tá? Às vezes não tem bile suficiente para encapsular todo aquele quimo que sai do estômago. Então é um processo que começa na boca. A intoxicação em toda a maioria das doenças, já que 85% das doenças crônicas, elas são de origem alimentar industrializada. Então, nós temos controle sobre isso. Tá? Diminuir a quantidade de alimentos seria o primeiro passo. Tá? Diminuir a quantidade do alimento. Depois a gente seleciona os alimentos que são bons, que são ruins. Tá? Os horários de alimentação. Então, às vezes uma pessoa passa longos períodos de jejum, ou por causa de trabalho, de compromissos, não consegue manter se alimentar nos horários certos, tá? Porque o horário da alimentação é relativo para cada organismo, tá? Alguém colocou na cabeça que tinha que comer meio-dia, tinha que comer à noite, que tinha que comer de tarde, tinha que comer de manhã, e está toda hora comendo. E comer não significa se nutrir, tá? É diferente você colocar comida para dentro e você fazer uma nutrição. Tá diferente. Então, ficar tempos prolongados sem se alimentar e por causa disso, você chegar lá e dizer, agora eu vou comer bem, e você come 2 ou 3 pratos, isso aí é a pior coisa que pode acontecer, porque o pico de insulina já pode ir lá para cima. Então, já compromete o pâncreas, tá?
e fora o processo metabólico, então acaba sendo desconfortável. Uma pessoa que faz isso acaba fazendo uma refeição e se sente cansada, depois preguiçosa. Então, gerou muita umidade no baço e no estômago. Muita umidade. Então, isso aí cai a tua energia. Nós precisamos nos alimentar e nos manter em alta performance. Alimentação, uma boa digestão e continuar com energia para produzir, para fazer todas as nossas atividades cotidianas sem problema nenhum. Tá? O ter saúde significa você ter energia disponível para realizar todas as atividades que nós desejamos fazer. Tá? Ter saúde não significa ser magro, ser todo musculoso. Isso não é ser saudável. Ser saudável é você ter energia disponível para fazer tudo aquilo que você quer com calma, com paz mental, tranquilidade, ter uma boa noite de sono. Tá? E os transtornos alimentares, então muitos transtornos metabólicos, como diabetes, por exemplo, ou obesidade, são em decorrência de hábitos alimentares irregulares e pode melhorar a partir do momento em que os horários das refeições forem sincronizados com os ritmos, né? Então, esses ritmos são interessantes para cada pessoa tentar se adaptar a eles, tá? Aqui sobre os alimentos light. Olha aqui o que acontece com o alimento light. Existem alimentos que alguns estudos científicos mostraram que esses alimentos light estimulam o apetite e a ingestão de alimentos sem excesso e não reduzem peso. Antes de serem introduzidos na cadeia alimentar humana, os alimentos light foram dados a animais que posteriormente começaram a ganhar peso mais rápido do que o normal. Então, alimento light não quer dizer que seja um alimento que você vai emagrecer, que você vai ter mais saúde, tá? Tire isso da cabeça, porque não é bem assim. Existem literaturas científicas que comprovam isso. O problema é que a mídia, muita informação, muita modinha acaba nos colocando na nossa cabeça que é de alimentos light, tá? Então, lembre-se de uma coisa: o que Deus colocou para nós comer está na terra. Isso que nos cura, isso que nos alimenta, que nos nutre, nos mantém vivos com muita energia por muito tempo. Aqui tem o biotipo, né? Tem um biotipo energético, tá? Um biotipo energético, que na medicina oriental se estuda muito e se faz a nutrição com base no biotipo energético de cada pessoa, que também tem relação com o biotipo sanguíneo. Então, tem biotipo sanguíneo que ele tem enzimas específicas para degradar certos alimentos, tá? Por exemplo, um tipo A aqui não deveria comer muita carne à noite porque vai passar mal, tá? Agora, o tipo O ele já é mais carnívoro, ele pode comer carne à noite que tá tudo bem, ele tem enzimas para digerir aquilo, tá? Então é interessante saber o biotipo sanguíneo, tá? Eu volto a repetir, esses slides eu posso deixar disponível para vocês, só me pedirem no final, que a gente dá um jeito de encaminhar, tá? Porque é interessante. Inclusive tem um livro muito interessante que fala sobre o biotipo sanguíneo e a alimentação adequada para esse biotipo, tá? Porque às vezes você percebe que a banana é maravilhosa, faz bem, mas tem certos organismos que recusam, que parece que não digere aquela banana, que fica aqui engasgada aqui no meio. Então, provavelmente não tem enzimas para degradar essa banana. Tá? E aqui, sobre a boca, a saliva e os dentes, a digestão começa na boca. Tá? Então, para nós evitarmos de sobrecarregar nossos órgãos internos, precisamos mastigar bem o alimento. Mastigar bem 30, 40 vezes, se criar uma pasta para daí passar pelo esôfago e vem a deglutição, e daí isso aí cai no estômago. Tá? A boca, os dentes, a saliva, tem o seu papel de absorção de nutrientes também, tá? De alguns carboidratos que vêm dos vegetais, ficam na boca. Tá? Um exemplo muito bacana, só para você ter uma ideia, que está me assistindo aqui, o boi só come grama, capim, mas ele fica horas com aquele capim na boca, fica trabalhando, as enzimas trabalham ali, tem aquele peso, aquele volume todo, somente comendo capim. Então, mesmo que a gente coma somente salada, nós temos que nos atentar a mastigar bem o alimento, a engolir lentamente, tá? Fazer uma boa digestão. Aí passa pela faringe, pelo esôfago e caímos aqui no estômago, tá? Vamos cair no estômago, que acontece
que a alimentação errada e os excessos de comida podem estar gerando alguns transtornos alimentares, como úlceras, como hérnias, tá? Que são bem desconfortáveis, tá? Isso aí pode causar um problema muito sério. Nós temos que tomar cuidado com o nosso estômago. Lembrando que o estômago é o primeiro órgão que recebe a matéria do meio externo para o meio interno. Então, tudo cai no estômago. Ele tem uma proteção, ele tem os ácidos, tá? Ele tem a pepsina, ele tem o suco clorídrico, tá? O ácido clorídrico. Ele tem isso e funciona muito bem. E protege a mucosa. Mas os excessos e a química acaba detonando, pode detonar a nossa mucosa intestinal que protege e que secreta esses sucos, tá? Então, muito importante isso para a hernia de hiato. Então, a quantidade de alimento é muito importante também você regular isso. Cuidado também com a ingestão de bebidas junto com as refeições, tá? Porque nós temos aqui o estômago, temos um nível de ácido clorídrico para receber aquele alimento. Mas se a gente ingere água ou alguma outra bebida, acaba dissolvendo, acaba diluindo esse ácido. Então, quando cai o alimento, ele não está na sua estrutura mais potente para degradar, não está na sua acidez ideal. E aí pode gerar um certo refluxo, né? Uma reação química que pode estar voltando, ou vai para baixo ou vai para cima. E quando vai para cima, pode estourar essa hernia de hiato, que é bem desconfortável, muitas vezes precisa de cirurgia, tá? Nós, como acupunturistas, tratamos muito esses casos de problemas de estômago. Muitas vezes são diagnosticados, muitas outras vezes não são diagnosticados, tá? Então, vamos cuidar do nosso estômago. Vamos comer moderadamente pequenas refeições para poder nos auxiliar nesse processo. Então, gastrites, úlcera péptica, câncer do estômago é mortal, não tem volta, tá? Então, vamos cuidar com o estômago, tá? Tem uma lista de 10 alimentos que beneficiam o estômago, que você pode colocar 2 ou 3 deles por dia na sua refeição. Vamos lá, anota aí, por favor. Por exemplo, espinheira santa, batata inglesa, né? Inhame cozido, gengibre, tá? O Confúcio, lembra do Confúcio? Confúcio comia só comida que tinha gengibre na sua refeição, senão não comia. Tá? Ele criou isso daí, para se proteger, né? Pimenta, hortelã-pimenta, tá? Caqui cicatriza a feridinha no estômago. O caqui, na época do caqui, é sensacional para a cura do estômago, tá? Vitaminas A, B, C, K, né? Erva doce, anis, própolis, tá? O curry e as crucíferas como brócolis, couve de brugelas, nabo, tá? Todos eles beneficiam o estômago, tá bom? Vamos em frente então. E aí, glândulas auxiliares do estômago, tá? E do todo o processo digestivo, aí vem o fígado, tá? Que ele é muito grande, ele tem uma função tremenda no nosso corpo, tá? Que remove moléculas de glicose, ele armazena o ferro, ele desintoxica o organismo, tá? Ele degrada muitos alimentos, ele produz energia, ele prepara o sangue para mandar lá para o mestre, para o coração. Então, tem uma função muito grande. E a cada refeição, nós podemos estar contribuindo com o fígado ou detonando o nosso fígado. Tem biotipos, alguns biotipos, que já nascem com uma deficiência de fígado, que são fraquinhos de fígado. Tem que cuidar muito com essas pessoas. O fígado é um órgão, por exemplo, que tem a capacidade de se regenerar. Mas quando a gente contribui com ele, melhor ainda. A saúde do fígado vai nos dar a saúde da nossa longevidade, por exemplo. Tá? Sistema digestório aqui, então, fígado e vesícula biliar trabalham em conjunto. Olha o que acontece. Quando a quantidade de alimento que sai do estômago ele é muito grande, tem um sensor ali. Na verdade, é um hormônio. Um hormônio que ele é um informante. Ele informa a quantidade de quimo, que é a pasta que sai do estômago. Ele comunica o fígado e ele secreta a quantidade de bile para poder encapsular todo o alimento, para alcalinizar aquele bolo alimentar, porque senão ele entra queimando entra queimando o intestino delgado. Então ele encapsula aquele alimento, alcaliniza
e já começa a degradação de gordura, se separa nutrientes para cá, se separa nutrientes para lá. Então a bile é muito importante, a qualidade da bile, que é produzida lá no fígado. Então não só a quantidade de bile, a qualidade da bile é tremendamente importante. A bile é a secreção mais alcalina que tem no nosso corpo. E justamente para isso, para proteger nosso intestino delgado, que aí começa a absorção a nossa nutrição vai começar ali, tá? Grande parte de toda a nutrição do nosso corpo acontece no intestino delgado. Então precisamos dessa bile para facilitar o processo peristal do intestino delgado, para a degradação dos alimentos, para a separação de gorduras, que vai ser tudo encaminhado lá para o fígado. O fígado vai acabar recebendo tudo, de uma forma ou de outra, tudo vai parar no fígado. Por isso que é importante a qualidade do alimento. Porque se nós dermos para o nosso fígado e para o nosso organismo alimentos industrializados, alimentos refinados, muitos remédios, bebida alcoólica, o nosso fígado deve pensar assim, poxa, nós estamos de brincadeira aqui. Eu vou ter que acumular essa toxina, não posso deixar isso aqui na corrente sanguínea, não posso mandar para todo mundo isso aqui. Então ele acaba armazenando. Nesses vasinhos, pequenos vasinhos que tem aqui na tela, no slide, em cada vasinho, esses do fígado, nas pontinhas, acaba se cristalizando moléculas de toxinas, moléculas químicas, através de um pouquinho de colesterol. Ele produz colesterol, então ele armazena aquela cápsula para proteger o corpo e deixa ali depositada, armazenada, e vai ficando ali. Tá? E aí o que acontece depois é a produção de cálculos, tá? Esses cálculos biliares e hepáticos, tá? Que obstruem todos esses canais ali. Aqui entra um assunto muito interessante. Você já ouviu falar nessa cirurgia de vesícula? Que eles retiram a vesícula, como se chama? Colecistectomia da vesícula. Eles retiram a vesícula fora. Por quê? Porque ela estava cheia de cálculos, de pedras na vesícula. O problema é que os cálculos que estão na vesícula não somente são produzidos na vesícula, eles podem estar migrando do fígado, tá? Porque o que tem na vesícula? Tem bile, um reservatório de bile, tá? Esse reservatório de bile vem lá do fígado. Então, se a qualidade da bile for boa, a qualidade do que tem na vesícula vai ser bom. Agora, se nós temos cálculos, excesso de cálculos no fígado, eles começam a migrar para a vesícula, em formato de cálculos ou em formato de lama biliar, ou lodo biliar, tá? É uma textura mais espessa da bile. Então isso aí vai dificultar na hora que aquele alimento que sai do estômago, aquele quimo, ele consiga encapsular. Então fica dificultada essa função. O que acontece? Foi retirada a vesícula. Pronto, resolvido o problema. Não, piorou a situação, porque foi resolvido o sintoma. As pedras na vesícula retirou a vesícula junto, então já vai ficar alterado o processo digestivo, já vai ficar alterado o processo de meridiano, já vai ficar tudo alterado. E além disso, os cálculos continuam lá no fígado do mesmo jeito. Não resolveu nada. Daqui um pouco vamos fazer o quê? Daqui um pouco vai tirar o fígado, então, porque ele tem cálculos. Então vamos lá, vamos fazer uma retirada de fígado. Então não é bem assim que funciona a medicina natural, a desintoxicação. Nós precisamos fazer a limpeza desse órgão, que é como uma esponja, ele acaba acumulando gordura, nós temos que enxugar essa esponja através de estímulos. E esses estímulos, eles vêm com suplementos nutricionais de alto valor biológico, tá? São suplementos ortomoleculares que já vêm para essa função, vêm para fazer toda a higienização do fígado, tá? Então, se você conhece alguém que está com essas situações de cálculos na vesícula, de pedra na vesícula, pode alertar ela que mudando o estilo de vida, fazendo um processo de desintoxicação, 1, 2, 3 ou 4, ele pode deixar a vesícula impecável novamente, funcionando perfeitamente, tá? E o fígado também, tá? Isso aí sai tudo via fezes, um programa maravilhoso que todo mundo deveria fazer, todas as pessoas, sem exceção, tá? Desde adolescentes que já acabam acumulando toxinas, até o idoso de 90 anos, pode estar fazendo mediante o acompanhamento de um profissional nessa área, um nutricionista, um nutrólogo, tá? Um naturólogo, um médico que entenda dessa parte de vitaminas e minerais, consiga prescrever um protocolo de desintoxicação muito seguro, não invasivo e totalmente natural. Aqui temos também doenças como cirrose hepática, cirrose hepática, que ela pode ser alcoólica ou pode ser uma cirrose hepática não alcoólica também, tá? Vamos lá.
Cirrose hepática começou lá com uma esteatose hepática, começou com um acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura foi progredindo, progredindo, progredindo e virou uma cirrose, que é esta fotinho aqui de cima do slide, tá? O fígado de baixo é um fígado bonitinho, maravilhoso, e em cima já está todo tomado pela cirrose. O que acontece? O que gera essa gordura no fígado? Pode ser transtornos nutricionais, tá? Pode ser induzidos por remédios, tá? Pode ser alcoólica, uma cirrose hepática alcoólica, pode ser uma cirrose aguda na gravidez, também pode acontecer pela gravidez. Então, tem diversos fatores que podem causar essa intoxicação no fígado. Então, vai para qualquer um. Todo mundo deveria passar. Agora, nós tivemos uma movimentação muito boa, início da primavera, elemento madeira. Elemento madeira, quem rege no nosso corpo, esse elemento é o fígado e a vesícula biliar. Então, é um momento importante para nós realizarmos esse detox, essa limpeza de fígado, esse estímulo para aproveitar que ele se abre com uma flor, esse elemento madeira no nosso corpo, e nós aproveitarmos esse momento para ajudar contribuindo. Lembre-se que o sabor do fígado, o sabor do elemento madeira, é o azedo, a cor verde. Então isso ajuda muito a fazer cromoterapia, ingerir mais alimentos azedos, amargos, assim, que gera aquele ardor no olho de comer como comer um limão, um abacaxi bem azedinho. Isso contribui muito para a saúde do fígado e para os processos de desintoxicação. Estamos falando também de níveis não somente orgânicos, nós estamos falando de desintoxicar células. Dentro das células existem átomos, existem núcleos, existem uma série de funções mais microscópicas ainda que também precisam ser higienizadas, tá? Cada célula tem o seu processo de, vamos dizer assim, de defecação. Uma célula defeca, tá? Então, se a gente não limpa isso, o ambiente celular fica todo contaminado. Então, é importante fazer processos de jejum, processos de desintoxicação para manter o ambiente celular limpo, para que ela possa estar se nutrindo, captando, para que ele passe pela membrana e não sobrecarreguemos o sistema de detox da própria célula, que uma célula também tem um sistema de desintoxicação que pode ser prejudicado conforme a nossa alimentação. E não só alimentação, o nosso modelo de pensamento. Os nossos pensamentos podem intoxicar o nosso fígado. Aquelas sensações de raiva, de euforia, de preocupação, de ansiedade, sempre trabalhando em excesso, acumula toxinas no nosso corpo também. Né? E aí vem doenças piores, que também estão relacionadas ao fígado, a hepatite A, hepatite B, hepatite C, tá? Nós podemos estar contribuindo muito para evitar esses sintomas. E quando aparecem sintomas, estamos no início, a gente pode estar tratando de forma natural. Tem diversas ferramentas que a naturologia nos traz, tá? Aromaterapia, a homeopatia, os próprios mecanismos de detox, a acupuntura, tudo ajuda no nosso corpo. Está tudo de forma natural. Por isso que estamos aqui nesse congresso virtual, tentando impactar o maior número de pessoas, porque falar diretamente com pessoas se torna muito cansativo e não damos conta. Por isso que é fantástico esse congresso virtual, a gente precisa divulgar, propagar isso, para que mais pessoas saibam que muitas vezes o tratamento está nas mãos dela. A saúde está nas nossas mãos. Tá? E aqui chega o pior, que é um câncer de fígado, tá? Que é muita acidez no fígado, muita toxina, tá? É muito cálculo e é difícil isso acontecer. Tá? É difícil, porque o nosso corpo ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele nos mantém vivos, mantém se desintoxicando, ele dá um jeito, tá? Mas uma hora pode chegar para qualquer um que não se cuidou. Tá? E aí vem a nossa queridinha vesícula biliar também, com a sua função fantástica. Tá? Parece que não serve para nada, que o médico vai lá e gosta de tirar fora, corta e retira a vesícula. E tem casos que é necessário, quando já existe uma inflamação, quando já obstruiu algum cálculo, o canal biliar, que daí depois pode virar uma pancreatite, se obstruir o canal pancreático também. Então, tem vezes que é necessário retirar. Mas na maioria das vezes a gente consegue fazer a retirada desses processos de acúmulo de toxinas e tudo fica maravilhoso. Tá? É possível reverter qualquer tipo de doença de forma natural. Basta querer ter uma mente positiva e fazer aquilo que precisa ser feito de forma natural. Tá? Então, funções da bile aqui, como já
falei anteriormente, equilibra o sistema imunológico, alcaliniza o bolo alimentar do intestino delgado, tá? Estimula o movimento peristal. Tá? Aqui, olha o que acontece aqui nessa foto aqui, se algum cálculo fica ali preso no canal da vesícula. Aí causa inflamação e para não ocorrer um risco pior é necessário fazer realmente a retirada da vesícula. Tá? Muito bem. E agora vou apresentar para vocês alguns dos métodos de desintoxicação. Então, estamos falando bastante sobre o processo de intoxicação alimentar, mas existe a intoxicação eletromagnética, que os aparelhos eletrônicos como celulares, computadores, luzes artificiais, satélites, antenas, também nos intoxicam o nosso corpo também. Tá? Tem também intoxicação por conflitos e emoções. O meio ambiente está bastante contaminado também, o ar que a gente respira nas grandes cidades, tá? Devido à combustão dos carros, dos veículos, da gasolina, tá? Umas coisas que intoxicam muito também são, principalmente atinge as meninas, que gostam de fazer tatuagens, passar tinturas no cabelo, tinturas, aqueles maquiagens e cosméticos e batom, tudo isso tem a sua carga tóxica. Eu sei que elas gostam e é maravilhoso, mas se paga um preço por isso. Por isso eu digo, você pode até se intoxicar, mas de vez em quando faça o processo de desintoxicação do seu corpo. Desintoxica seu filho, a família, a sua casa, tudo isso. Tá? Bem, vacinas é um assunto que deve ter especialista para falar sobre esse assunto, mas as vacinas, às vezes, elas contêm muito mercúrio, contêm alguns minerais pesados, tá? Alguns metais pesados que acabam nos intoxicando também. Tem uma sua função positiva, mas tudo que vem ali desses medicamentos tem algum efeito colateral, tem alguma situação que pode nos comprometer também. Tá? E aí vem os métodos de desintoxicação. Tá? Métodos de desintoxicação que vêm desde o jejum, fazer longos períodos de jejum, tá? Até você fazer a ingestão de suplementos ortomoleculares de alto valor biológico. Nós temos, hoje em dia, graças à medicina natural, à medicina ortomolecular, nós temos mecanismos que podem contribuir para a retirada de lixo tóxico. Olha aqui o intestino grosso, a qualidade das fezes, tudo influencia. Tá? Quando a gente fala em intoxicação, nós vamos perceber que tudo é intoxicação. Dores de cabeça pode ser intoxicação. Dor nas articulações, nos músculos, fadiga muscular, insônia, distúrbios gastrointestinais, intestino preso, constipação. Parece que a pessoa não consegue ganhar massa muscular, O fígado, quem comanda esses músculos, todo já está intoxicado, está cansado, está sobrecarregado, então não consegue desenvolver as suas funções. O olho começa a ficar esverdeado ou amarelado, ou meio cinzento, também é acúmulo de toxinas. A unha começa a ficar com manchas, ou com má formação nas unhas também. Tá? Então, aqui o conceito de desintoxicação. Olha aqui. É a evidência causada. Aqui entra o processo mais interessante de desintoxicação, tá? Porque você pode fazer protocolos através de grandes doses de vitaminas e minerais que estimulam o corpo a liberar essas toxinas, tá? Como se fosse um detergente que vem varrendo, que vem limpando, e isso é maravilhoso, tá? Atividade física, não podemos falar atividade física, tá? Porque o suor, essa aceleração de metabolismo, tudo isso acelera o processo de eliminação de toxinas através dos poros, tá? A sauna é incrivelmente boa, é uma abordagem terapêutica fantástica a sauna. Você se expor ali a uma sauna e deixar o corpo destilar aqueles sais já intoxicados, tá? Eu não recomendo muito a sauna úmida aqui no Brasil, porque nós tratamos a nossa água com cloro. E às vezes a sauna úmida solta aquele vapor de cloro e acaba nos intoxicando mais ainda. Tá? Então, cuidado com essas saunas, mas é muito boa também a ideia da sauna seca. E depois tem aqui eu até quero compartilhar, porque se utiliza muito agora esse método de desintoxicação. Eu, pessoalmente, utilizo em clínica já há 5 anos, então já é bastante tempo que a gente vem trabalhando. Olha aqui
o que os programas de desintoxicação podem promover? A eliminação desses resíduos aqui, verdinhos, mais amarelados, marrons, tá? Tudo isso aqui sai via fezes quando o teu corpo é estimulado a eliminar essas toxinas, tá? Então, o procedimento realmente de limpeza vai ser uma técnica da medicina Ayurveda, tá? Os indianos lá faziam todos esses programas de limpeza orgânica, e com isso ajuda a limpar os intestinos, limpar o fígado, limpar a vesícula, reduz peso, reduz medidas, aquela gordura visceral sai, que uma maravilha, melhora a flexibilidade das articulações, melhora o vigor físico e mental, a inteligência, tá? Então deixa o teu corpo como se você rejuvenescesse uns 10 anos, tá? Então é interessante fazer a desintoxicação do corpo de todas as formas, tá? Desintoxicação da mente, então de vez em quando se afastar para um lugar um pouquinho mais perto das florestas, onde tem bastante verde, nas praias, tirar o calçado, colocar os pés na grama, tá? Para que a terra possa puxar as toxinas. Essas aí saem bastante as toxinas dos eletromagnéticos, dos celulares, dos satélites de antenas. A terra puxa tudo isso para ela e nos limpa. Então aqui são os tipos de... foi retirado algumas amostras, olha só para você ter uma ideia, foi retirado algumas amostras dos resíduos retirados nas desintoxicações, esses cálculos que saem, foi mandado para o laboratório, e tudo é bactérias e vírus, parasitas, é uma imensidão de bichos que saem nesse processo, que estão dentro do nosso corpo, infelizmente estão ali, são colônias, tanto que há um livro que se chama 10% Humano, anota aí, 10% Humano, um livro, não me recordo agora o autor, mas ele fala sobre as colônias que vivem dentro da gente. Tá? Tem também o jejum higienista, tá? Você fazer um jejum higienista, tá? Que faz um descanso fisiológico. Então, você para de ingerir alimentos e teu corpo consegue, através disso, reparar as lesões do fígado, da vesícula, dos intestinos, tá? Longos períodos de jejum também acompanhado por um profissional de saúde. Tá? Tem aqui com sal amargo e ácido málico também. Você precisa de acompanhamento de um profissional, não queira fazer detox sozinhos, porque isso aí às vezes pode prejudicar, porque os cálculos que estão na vesícula, quando não está bem feito o procedimento, ele não consegue dilatar os canais da vesícula, não consegue amolecer o cálculo, e às vezes pode ficar trancado no meio do canal, isso gera uma inflamação, uma contaminação, e é necessário fazer uma cirurgia, tá? Então, muito cuidado com esse aqui de ácido málico e sal amargo. Lembrando que estaremos abrindo para perguntas em breve já, e todas essas perguntas podem ser saradas aqui comigo. Tá? E depois tem o programa Divino. Tá? O Divino, que já é um produto já comprovado, já é um kit que vem completo, só você precisa de um profissional para te orientar como fazer o uso desse programa. Tá? Então aqui mostra mais ou menos como fazer. Então existe um kit que já vem pronto de limpeza de fígado, de vesícula, de alcalinização do corpo, feito totalmente à base de vitaminas, de minerais e de fibras, onde ao mesmo tempo que ele retira as toxinas, ele já repõe com novas vitaminas e novos minerais, né? Tendo esses resultados fantásticos em disposição, energia, e você consegue ver no vaso sanitário todas essas toxinas saindo e você fica impressionado com isso. E graças a Deus que nós temos esses abençoados que descobriram isso e colocaram no mercado e na grade de estudos dos nossos cursos, tá? Essa parte de desintoxicação através desse programa. Muito bem, nós vamos estar abrindo agora para perguntas, tá? Então, logo em seguida, nós teremos a palestra do professor Gabriel, tá? Falando sobre essas síndromes aí bem malucas que somente ele domina, ele sabe falar muito bem sobre esse assunto, agora 20 horas, então já vamos aqui continuar com o nosso tempo assistindo essa palestra maravilhosa. Então vamos dar o início aqui, vamos estar abrindo para perguntas, e aí fique à vontade para fazer todas as perguntas, tirarem dúvidas, qualquer coisa por e-mail eu consigo complementar com um material de suporte para vocês.
Muito bem. Aqui sobre os produtos, existe a própria fábrica. Eu já vou deixar aqui embaixo para todo mundo. Existe a própria fábrica dos produtos, que você encontra isso em Curitiba. Em Curitiba tem um laboratório de produtos naturais, tá? Eu faço meus pedidos lá diretamente com eles, tá? Eu posso estar fornecendo também, mas é interessante que você leia um pouquinho as instruções sobre esse material, que é fantástico, Luiz, tá? Eu já vou estar colocando aqui o telefone, o contato para vocês terem acesso a esse material, que é fantástico. Você pode, se você é terapeuta, você pode estar fazendo um curso sobre isso, você está se formando e você está distribuindo para os seus pacientes também, né? Isso. Pode procurar. Estamos ouvindo ainda? Estamos ao vivo ainda? Posso escrever ou posso falar também? Tá? Ah, maravilha, então. Então, maravilha. Então, aqui, esse livro sobre o biotipo sanguíneo, procure, porque não me recordo o nome, tá? Porque eu comprei ele em espanhol, tá? Mas procure como o livro dos biotipos, tá? O livro dos biotipos, ele é fantástico. E outro livro também, que procure na internet também, 10% humano, para você ver todos os bichos que tem ali no corpo humano e de que forma a gente pode estar combatendo esses amiguinhos, tá? Isso aí. Qual outra pergunta? Sobre o Devino, então. Bem, eu vou deixar aqui o meu e-mail aqui embaixo, tá? Aqui. Esse é meu e-mail, pessoal. Aí eu posso estar me manda um e-mail que eu retorno com as fontes onde você consegue esse informativo, tá? Sobre algum possível curso de naturopatia aplicada para desintoxicação. Isso, tá? E você pode estar aplicando na sua clínica e você estar fazendo os programas de desintoxicação. É muito importante, já vai atrás disso, porque não pode ficar para trás, tá? O efeito de emagrecer e engordar pode causar algum tipo de dano no fígado? Sim, com certeza. O emagrecer, na verdade, não é o objetivo. O objetivo é mudar o estilo de vida. Aqui, Maria Aparecida. Mudar o estilo de vida automaticamente faz você regular o teu peso, tá? A palavra emagrecer é para outra área que não é a nossa. O nosso foco realmente é melhorar o estilo de vida, a qualidade de vida, através de alimentos naturais e automaticamente o organismo ele consegue equilibrar o peso corporal, tá? A combinação de fígado com intestino, com tireoide, tá? Com hormônios, tá? Apenas precisa ser de forma lenta, gradativa e natural, tá? Processos de emagrecimento acaba lesando o nosso fígado, sim. Acaba comprometendo nosso pâncreas também, tá? Então vamos lá, dúvidas.
Água, como preparar uma água boa para... Olha só, uma água boa para desintoxicar o corpo. Você pega uma garrafinha de água de vidro, uma água filtrada, e expõe ela ao sol. Se for azul, melhor. Uma garrafa de vidro verde ou azul. Isso é fantástico para você ter uma água boa para desintoxicar o teu corpo. Claro que existe a ionização da água também, que é um outro aparelhinho, os ímãs. São magnetos que você coloca na água para alcalinizar essa água, reduzir os efeitos de hormônios e tudo mais. E também tem a parte de ozonização, né? Você pode alcalinizar a tua água com bicarbonato ou com ozônio. Tá? São diferentes formas que a gente vai tendo de a qualidade da água. Tá? Às vezes a água acaba sendo meio confusa, essa água que vem em garrafinhas de plástico, um pouquinho perigosa, então teremos que trabalhar essa nossa água. Muito bem, então, gente, vou me despedindo por aqui, tá? Muito grato pela presença de vocês, espero que tenha sido produtivo e qualquer coisa estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e nos vemos no próximo encontro. E agora vamos abrir então para o professor Gabriel, que já vai entrar com um tema fantástico e com certeza vai acrescentar muito na nossa caminhada de saúde, qualidade de vida e longevidade. Gratidão a todos.